Nesse dia importante lá em Brasília, né, Zaidan? Hoje é a definição de coisas importantes, principalmente a disputa no Senado. Pois é, e esses levantamentos que são feitos, né, Ronald, eles mostram, pelo menos de acordo com aquela conversa ali que os repórteres têm com os senadores, que teria caído o nível de apoio à reeleição do Rodrigo Pacheco. Mas ainda assim, essa última contagem, que é sempre, claro, uma possibilidade, né? Não é uma exatidão, até porque o senador muda de opinião, fala uma coisa e faz outra, ou não fala nada, fala, eu estou analisando ainda e tal. Mas na semana passada eram mais de 50 e agora 46. Ainda suficiente para a reeleição em primeiro turno do Rodrigo Pacheco, né? Ele precisa de 41, esse levantamento fala em 46. Mas essa redução levantou ali algumas preocupações dos aliados do Rodrigo Pacheco, do próprio Rodrigo Pacheco. A associação dele com o Alcolumbre tem sido muito explorada pelos que apoiam o Rogério Marinho. Rogério Marinho ainda tem uma esperança. E lá na Câmara, a disputa não será entre dois, né? Tudo indica entre três, porque o Van Hatten também entrou na parada, né, Ronald? Isso, exatamente, Zaidan. Mas acho que não... sem causar algum dissabor mais extremo aí para as pretensões do Lira, né? Sim, sim. Não, isso aí seria uma tropa de zebras, né? Não é? Porque anteontem, eles falavam em mais de 400 votos pro Lira. É muito expressivo, né, Zaidan? É, uma vantagem muito grande. Não acho que a entrada do Van Hatten, que é um cara que tem sido muito incisivo nas críticas que faz ao Alexandre de Moraes e ganhou respeito, inclusive, de muita gente na Câmara por isso, porque muita gente se acovarda, muita gente se omite e ele tem apontado excessos e até inconstitucionalidades das ações do Alexandre de Moraes. Mas não imagino surpresas na Câmara, não. Provavelmente o Lira vai levar de braçada. Aliás, ele que teve hoje um susto, né? Levou um susto, que o pai dele passou mal no plenário, né, Ronald? Zaidan, e eu não sei se isso é uma coisa ligada a tudo que está acontecendo, acho que nem haveria, porque esses caras são experientes, né, e estão envolvidíssimos nisso, até o pescoço e tal, mas surpreendeu bastante gente e trouxe esse tipo de essa preocupação. Para que as pessoas entendam, a posse dos deputados aconteceu às 10 da manhã, então o processo da eleição da mesa na Câmara vai se dar às 4h30 da tarde. Às 4h30 da tarde. No Senado, às 3 horas agora, tá um pouco atrasado, como era de se esperar, tem a posse dos senadores. E às 4 horas, na metade do Bandeirantes acontece, tem a eleição pro presidente da casa, tem a coisa do quórum e tal, mas isso deve ser, como tem a posse dos senadores, isso é normal, não é uma outra votação em que você tem que esperar os caras chegarem, já uma coisa tá quase que conectada à outra, né? E tudo indica que por volta de 4 horas se inicia o processo de renovação ou não da mesa do Senado, com a disputa entre o Rodrigo Pacheco, entre o Marinho e entre o Girão. Tudo indica que isso se resolve e, se for encaminhado da maneira como você falou, perto daquilo do que os repórteres têm apurado e os conhecedores das coisas de Brasília e da intenção dos senadores, isso se configurar, pode ser resolvida de cara, a votação é secreta, né? E as coisas serem resolvidas mais rapidamente para partir para a formação da mesa e das comissões. E senão a gente vai ter isso prolongado para o resto do fim da tarde, começo da noite. Em 2019, houve até uma pressão para que os senadores abrissem seus votos e alguns senadores, inclusive, fizeram questão de mostrarem quem estavam votando, porque era um momento em que muita gente ficava intimidada e não queria revelar voto no Renan Calheiros. Né? Isso. Então, o Renan até brigou para que
para que não houvesse aquilo e tal. Alguns senadores resolveram mostrar o próprio voto. Foi pro Supremo isso, Zaidan? Teve que ter teve parecer, não tô lembrado agora se teve parecer. Teve um parecer, mas rapidíssimo. E a resposta foi simples. Isso não é problema nosso. Exato. Né? Isso é problema de vocês. Façam o que vocês bem entenderem. Isso é uma questão regimental, não é? Não é uma questão constitucional. Isso é uma questão regimental. Inclusive, o Senado tem autonomia para amanhã ou depois decidir que esse tipo de votação será aberta. É uma autonomia que não, aliás, nem poderia ser diferente, né? Seria ridículo. Qualquer coisa diferente disso seria um absurdo, né, Zaidan? Claro. Mas, de todo modo, o que aconteceu naquela ocasião, inclusive o Flávio Bolsonaro, né, foi quem puxou aquele movimento para mostrar o voto, porque no Senado o voto é no papel, na cédula, né? Na Câmara não, na Câmara é um voto eletrônico. Você tem aquela mesa de votação, no Senado não, é no papel. Então por isso ele pôde mostrar ali que votou no Alcolumbre, né? E essas coisas são assim, né? Tempos depois estavam todos no governo decepcionados com o Alcolumbre, né? Que fez aquela dobradinha com o Rodrigo Maia. E outro aspecto interessante, Ronald, é um fenômeno, aliás, peculiaríssimo do Brasil, do Congresso brasileiro, tanto na Câmara quanto no Senado, que é a tal reunião de líderes. E hoje já houve pelo menos uma reunião de líderes na Câmara para discutir aquilo que de fato mais mobiliza os partidos, mais do que a eleição do presidente, que é, ainda mais na Câmara, né? Que a reeleição do Lira é dada como certa, que é a formação da mesa e as comissões. E isso a gente falava ontem na Comissão de Constituição e Justiça, que é importantíssima, né? Ela pode simplesmente paralisar um projeto, embora, claro, o plenário possa até atropelar a posição da comissão e votar, mas muitas vezes eles conseguem paralisar a tramitação interna e aquilo fica se arrastando e tal. E é a comissão mais importante. Além, claro, da comissão de orçamento, que é muito importante e tal. E agora ainda mais importante, né, com esse troço aí que ainda está muito nebuloso, né? A maneira como eles vão chamar as emendas de relator de outro nome e vão conduzir isso via emendas individuais, né? Mas, enfim, as reuniões de líderes aconteceram e estão acontecendo. E elas são decisivas, é um fenômeno bem brasileiro, né? Porque você tem diversos partidos e normalmente ali se decide tudo, o que até não é a exata medida da representação popular, né? Você tem um grupo ali de caciques e esses caciques resolvem para onde o barco vai, né? O Rodrigo Pacheco está chegando nesse momento lá no plenário do Senado, acompanhado ali de forças que, se você fosse voltar em algum outro momento da história, seriam antagônicas, né? Tá lá o Rodrigo Pacheco, Omar Aziz e o Randolph. O Randolph ali do lado dele. Cajuru. Cajuru. Foi lá dar um abraço. Isso. Tem Renan. O Renan Calheiros está ali do lado também, né? E é o momento do apertar a mão. A Tereza Cristina acaba de apertar a mão, ele não vai votar nele, né? Mas respeitosamente cumprimentou o atual presidente do Senado e do Congresso Nacional. Enfim, é um momento de perceber os olhares, né? O cara fala assim, aquele ali indeciso, preciso abraçá-lo de maneira... um afago um pouco maior, né? Tem gente que chama e dá um abraço efusivo, como a senadora Lídia Amarelo, que eu não consegui reconhecer ainda, mas é assim. A gente vai acompanhar. A Simone Tebet também foi lá dar tchau, né? Foi lá dar tchau, porque tá acabou a participação dela, né? Exatamente com a posse dos novos senadores. Simone Tebet que ela mal começou a ser ministra, mas já estão falando que ela vai ser candidata no ano que vem à prefeitura de São Paulo, né? E já fez o prefeito se mexer, falou, opa, não é por aí, né? Vamos, sabe que eu preciso ser prefeito de novo aqui dessa cidade, por aí vai. Vamos ver, principalmente o mais importante agora é tudo que vai acontecer lá no plenário do Senado e o processo, toda a liturgia da posse dos senadores e, na sequência, a votação para saber quem assume a cadeira de presidente do Senado, Zaidan. Essa história da Simone Tebet, né? É engraçado. Primeiro que é completamente sem sentido, né? Imaginá-la aí
se apresentando como candidato a prefeita de São Paulo, né? Não há um nexo, uma ligação, a menor que seja. Mas esse tipo de lançamento, eu acho que ela, que já tem uma certa experiência como política, ela deve saber que isso é uma armadilha. Assim como, de duas uma, ou o Valdemar Costa Neto perdeu todo o conhecimento acumulado que ele tinha de política, ele simplesmente atirou pela janela toda a experiência acumulada, ou ele simplesmente está querendo queimar na largada qualquer possibilidade da Michele Bolsonaro ser candidata a um cargo relevante, né? Porque você, em 2023, falar sobre uma candidatura no final de 2026 à presidência de alguém que nunca disputou qualquer cargo, nada, né? Esposa do ex-presidente. Isso você imediatamente transforma num alvo, né? Uhum, claro. Imediatamente. É uma armadilha, né? Ou ele desaprendeu tudo que ele aprendeu nesses anos todos de política e de politicagem, ou ele simplesmente resolveu, por alguma razão, queimá-la de cara e tornar inviável a ideia, né? Se é que alguém teve essa ideia além dele. Alguns tiveram. Eu acho que não envolve a família, porque eu não acho que a família do presidente apoia. E eu sou curiosíssimo em saber de onde partiu essa história. Claro que existe uma corrente importante ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro que acredita que ele pode estar inelegível, né? E vai buscar uma alternativa. Mas existem outras alternativas. É querer surfar numa onda que não está pronta para ser surfada, nem hora disso. Você tá com a prancha na mão, mas o mar tá calmo, viu, Zaidan? Não é nem pra Não existe a onda ainda, né? Não existe a onda, isso aí. exato. Então você vai ficar ali só olhando ou sendo alvo de chacota. Eu acho que esse é uma armadilha, armadilha do Valdemar. Ou então ele desconectou-se da realidade inteiramente.